Algumas passagens da Bíblia, elas são mais difíceis de entender do que outras. Não porque o texto é impossível de entender ou não foi feito para ser compreendido, como alguns pensam, mas porque a gente tem que se esforçar um pouco mais para entender o que o texto diz. E esse é o caso de Mateus 24, que é um capítulo que é muito mal interpretado pela maioria das pessoas. E para a gente entender esse capítulo, a gente tem que partir de princípios importantes. O primeiro é que Mateus 24 ele é dirigido para o remanescente de Israel que vai ficar na tribulação. E para a gente entender que existe um remanescente de Israel que vai ficar na tribulação, a gente precisa também entender que existe uma separação entre Israel e entre a igreja, entendeu? Nem tudo que está escrito na Bíblia, Jesus se refere à igreja e nem tudo se refere a Israel, porque senão a gente cai num emaranhado e a gente não consegue compreender alguns textos. Mateus 24, por exemplo, é um deles, que se a gente tentar ler como se Jesus estivesse falando para a igreja, a gente vai entrar em contradição com outras passagens da Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia, ela não se contradiz. Um erro muito comum das pessoas interpretarem promessas feitas a Israel para a igreja é o evangelho expansionista ou territorialista, que acha que a gente precisa conquistar terras ou através da política ou outros meios a gente vai construir um mundo melhor, um mundo ideal, para que aí sim venha Jesus, que a gente vai conquistar, vai dominar a terra, que a sociedade vai ser um lugar melhor, que o mundo vai ser um lugar melhor. Isso aí são pessoas que acham que as promessas de domínio da terra, elas se encaixam a elas, sendo que isso é para Israel, entendeu? As promessas para a igreja são celestiais. Mas vamos entrar no texto em si de fato e mostrar o que ele quer dizer. Começando pelo versículo 1, que vai dizer assim: E quando Jesus saía do templo, lembre-se que Jesus estava falando com os fariseus, com os herodianos, com os saduceus, então agora ele saiu do templo. Se achegaram seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Jesus, porém, lhes disse: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não será derribada. Aqui nos primeiros 2 versículos, os discípulos de Jesus eles estavam impressionados com o templo. Ao que Jesus disse que o templo lhe seria destruído, que não sobraria pedra sobre pedra. E isso aconteceu poucos anos depois. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu Jerusalém, porque os judeus estavam se rebelando contra o domínio do Império Romano e eles queimaram a cidade de Jerusalém. E o templo também foi consumido junto com eles. E no versículo 3, Jesus ele vai dizer assim: E estado assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Ou seja, Jesus ele não estava falando com as multidões, dizendo: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então a gente precisa partir de outro princípio, de que o resto do texto de Mateus 24, ele vai responder essas perguntas dos discípulos. Ao que Jesus, ele diz: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em lugares diferentes. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Existem 2 vertentes para compreender esse texto. A primeira acredita que o princípio das dores será um período antes da tribulação, enquanto alguns acreditam que o princípio das dores será nos primeiros 3 anos e meio da tribulação,
que durará 7 anos. Portanto, os que creem que é antes da tribulação, eles acreditam que a igreja ainda vai estar aqui quando isso acontecer. E os que pensam que será já na tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, eles já acreditam que a igreja não vai estar mais aqui na terra quando acontecer essas coisas, o princípio das dores. Se você ficou em dúvida com algumas coisas que eu estou falando, de tribulação, a igreja vai ser arrebatada, eu ainda não tenho vídeos no canal explicando essas coisas, mas tem irmãos como o Mário Persona, que ele também grava vídeos, e ele explica muito bem essas coisas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre essa linguagem aí que eu tô falando. Ou vocês podem esperar meses, né? Porque em algum momento eu vou fazer vídeos sobre esses assuntos. Mas chegando aqui no versículo 9, vai dizer assim: então vos entregarão para serdes afligidos, e matar-vos-ão, e vos matarão, numa linguagem mais simples. Quem serão esses que serão mortos? Então aqui a gente já pode entender que não é mais o princípio das dores, mas sim as dores, porque tem pessoas morrendo. Essas pessoas são o remanescente judeu que ficará na tribulação, porque a igreja, ela não vai ficar aqui na tribulação dos 7 anos, a igreja será arrebatada e estará no céu. Tem vários trechos da Bíblia que ensinam isso, mas eu vou pegar em específico um dos mais utilizados, que é Apocalipse 3:10, que diz que já que guardastes a minha palavra, também te guardarei da hora da tribulação que virá sobre os que habitam sobre a terra. Então o versículo 10 vai dizer assim, a continuação do versículo 9 vai dizer assim: e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Isso se referindo ao povo judeu, ao remanescente de Israel que vai se converter na tribulação. Porque o que se converter antes, ele obviamente faz parte da igreja, será arrebatado com a igreja. Mas na tribulação dos 7 anos haverá o remanescente judeu. Ele vai se converter a Cristo na tribulação. O livro de Apocalipse detalha muito mais sobre isso, né? Fala sobre aqueles que serão selados com o Espírito Santo. Então haverá um grande avivamento em Israel. Muitos odiarão Israel por causa de Jesus, e em meio a tudo isso, muitos judeus irão se converter a Cristo. Jesus, ele está deixando instruções para as pessoas que vão viver esse período, mas isso não significa que a gente não tem que estudar, ou que esse texto de Mateus 24 ele não é importante de modo algum. Ele é muito importante. E o versículo 10 vai dizer assim: e muitos nesse tempo serão escandalizados, porque alguns judeus aceitarão a Cristo, o que será uma ofensa para os falsos judeus, por exemplo. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso aqui é muito importante, porque esse versículo ele é utilizado para falar de salvação da alma. Só que aqui, Jesus ele não está falando de salvação da alma. Ele está falando de sobrevivência. Porque nós, cristãos, igreja, quando a gente fala de salvação, a gente pega as promessas da igreja, né, que são promessas celestiais, de uma habitação no céu, de corpos glorificados e outras coisas do tipo. Só que para o judeu não é assim. O judeu ele tem promessas terrenas para herdar a terra. Então a salvação aqui para o remanescente de Israel na tribulação, ela está relacionada com a sobrevivência. Então aquele que perseverar até o fim, este será salvo, porque ele vai passar pela tribulação
Jesus vai voltar e depois haverá um milênio, que é o governo de 1000 anos de Jesus aqui na terra. Então, o que perseverar até o fim, o israelita judeu que perseverar até o fim, ele vai entrar no milênio e vai reinar junto com o seu Senhor e junto com nós também, que viremos com Cristo na sua segunda volta, que será em Apocalipse capítulo 19. Haverão dois tipos de remanescentes, como a gente pode dizer. Haverá aquele que passará pela tribulação, não vai morrer, vai sobreviver e vai entrar no milênio. E também vai ter o remanescente que vai ser martirizado, vai ser morto. É o que se converteu na tribulação, mas vai ser morto. Esse será ressuscitado e também governará junto com Cristo. Isso diz o livro de Apocalipse, no capítulo 20, se eu não me engano. Sim, é o capítulo 20, que vai dizer assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta. Isso vai acontecer na tribulação. Nem a sua imagem. Isso vai acontecer na tribulação. E não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. Só vai receber o sinal quem estiver na tribulação. Seguindo, capítulo 14, vai dizer assim: E será pregado este evangelho do reino. O evangelho do reino como é que eu posso explicar? O evangelho do reino não está sendo pregado hoje. O que está sendo pregado hoje é o evangelho da graça. São dois tipos de evangelho totalmente diferentes? Não, porque os dois eles têm a salvação por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Então são duas maneiras de anunciar a mesma mensagem no fim das contas. Só que o que a gente prega hoje? Para você crer em Jesus e quando você morrer, você será salvo e será ressuscitado. Seu corpo será glorificado e você herdará o reino junto com Cristo na eternidade. Só que esse evangelho do reino, ele é algo semelhante ao que João Batista pregava. Ele vai dizer sobre a vinda do rei que vem para reinar. Então, pense que nós que somos da igreja, aqueles que morreram, eles ressuscitarão e terão corpos glorificados. E os que forem arrebatados em vida terão seus corpos glorificados e terão um encontro com Cristo nos ares. Isso é o que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses. E nesse evangelho do reino, os que ficarem na tribulação, eles não vão ter um encontro com Jesus nos ares. É Jesus que vai vir aqui na terra, junto com os santos, que será a igreja, e estabelecerá o milênio. Então, aquele que crer no evangelho do reino, ele vai entrar no milênio de Cristo. E aí a continuação desse versículo 14 é importante se a gente levar em consideração todo o contexto que a gente já viu, porque vai dizer assim: e em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então tem muitas pessoas que elas usam essa passagem para dizer que a gente pode acelerar de alguma forma a volta de Cristo, pregando o evangelho no mundo todo. Só que não é isso que a Bíblia ensina, não é bem assim, entendeu? O evangelho do reino, ele não está sendo pregado agora, em nenhuma nação. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho da graça, para que as pessoas creiam e façam parte da igreja, do corpo de Cristo. Depois, a igreja é arrebatada, vai lá para o céu, bodas do Cordeiro, vão assistir a tribulação aqui, o que acontece na terra, vão assistir tudo de camarote. E aí
evangelho do reino começa a ser pregado no mundo todo, para que as pessoas que ficaram na terra saibam que Jesus está vindo estabelecer o seu reino aqui na terra. Se os judeus eles tivessem crido em Jesus, por assim dizer, vamos montar um cenário bem hipotético, tá bom? Vamos supor que todos os judeus eles tivessem crido em Jesus na sua primeira volta e Jesus tivesse estabelecido o seu reino. Esse seria o evangelho do reino. Só que a gente sabe que os judeus rejeitaram Jesus, Jesus foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele vai voltar, ele vai estabelecer o seu reinado, porque é isso que a Bíblia toda ensina. Existem promessas feitas a Israel que elas não se cumpriram ainda, e por isso que é importante a gente separar Israel de igreja, para a gente não achar que coisas que são para Israel, a gente querer que seja da igreja também. A igreja não tem promessas terrenas de herdar terras. Isso é coisa para Israel, entendeu? Que vai se cumprir no milênio, no governo de 1000 anos. Então, versículo 15 vai dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então aqui Jesus, ele reforça claramente que isso é para Israel, que isso é para os judeus. Porque pense só, como é que eu, você, fulano, que moramos aqui no Brasil, a maioria das pessoas que me assistem são aqui de Curitiba também, como é que a gente vai estar na Judéia e fugir para os montes? Isso não será possível, mas será possível para o remanescente judeu. E o versículo 20, ele reforça mais ainda essa ideia, porque vai dizer assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. A menos que você seja adventista, você não guarda o sábado. Então Jesus ele está se referindo aqui ao povo de Israel. E por que Jesus ele fala essas coisas aqui do versículo 15, que a abominação da desolação vai estar no lugar santo? Porque o templo, lembra do versículo 2 que Jesus ele falou que o templo ele seria destruído, e o templo de fato ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Então, esse templo ele vai ser reconstruído, ele vai ser erguido novamente. Não sabemos se isso vai acontecer antes da tribulação. Eu particularmente acredito que isso vai acontecer na tribulação. Então talvez a igreja seja arrebatada sem ver o templo ser reconstruído. Mas o templo ele vai ser reconstruído pelo anticristo, né? Vai ser uma obra dele, vai ser uma obra daqueles que se opõem a Cristo. E então o anticristo ele vai se assentar no trono do... Então o anticristo ele vai profanar o templo que é sagrado. E quando acontecer isso, fujam para os montes. Vocês que estão em Samaria, fujam para os montes. Então, Jesus ele está se referindo para aquele que vai ficar na tribulação. Está falando assim, ó, você que ficou na tribulação, quando acontecer isso, é para você, ó, tacar o pé da Judéia. Foge. E é tão iminente essa fuga, tem que acontecer tão rápido, que as grávidas que estão aumentando naqueles dias, elas vão ter dificuldades, né? Por isso que Jesus diz, ai das grávidas, porque vai ser urgente, que diz que quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mano, o anticristo profanou o templo, vaza o mais rápido possível, porque agora vai dar muito ruim. E aí é o que o versículo 21 vai dizer, inclusive: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora,
nem tampouco haverá jamais. Cara, imagina a pior coisa que já aconteceu no mundo. Dilúvio, holocausto, vai ser pior. E essas coisas vão ser brincadeiras de criança perto do que vai acontecer agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Israel, aqueles dias serão abreviados, pela segunda volta de Jesus. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Muitos acham que a gente já está vivendo isso, só que repare que o versículo 24 ele diz, farão grandes sinais e grandes prodígios. E o livro de Apocalipse ele fala que será dada autoridade à besta, ao falso profeta, ao anticristo, e eles farão grandes sinais. O livro de Apocalipse fala, inclusive, de fazer fogo descer do céu e outras coisas do tipo. A gente não vê pessoas hoje em dia fazendo isso. Então, não estamos vivendo este tempo. Isso vai ser na tribulação. E aí Jesus está dando uma recomendação para o remanescente de Israel que permanecer. Porque... Nossa, peraí que minha perna dormiu. Ai. Porque aí ele vai dizer... Olha, não importa se o cara falar que sou eu. Não importa se o cara fizer sinais e milagres. Não sou eu, tá bom? Não sou eu. E ele vai explicar a continuação. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias ou os abutres. Então o que isso significa? Que independente do anticristo fazer sinais, milagres, prodígios, não era para eles crerem. Porque quando Jesus voltar, isso vai ser iminente. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber que é Jesus. Então, Jesus ele não vai voltar em secreto. Tem até um cara que é um meme na nossa geração, na nossa época, que é o Henri Cristo, que o cara ele se denomina Jesus, né? Claro, tipo assim, tem poucos loucos que acreditam que ele é Jesus. A maioria sabe que ele é um meme, só que Jesus ele não vai aparecer daquela forma. Quando Jesus voltar, vai ser tipo algo estrondoso, porque vai acontecer catástrofes e Jesus ele vai voltar, todo mundo vai ver que Jesus está voltando, entendeu? Então Jesus não vai voltar em secreto, é o que Jesus está falando aqui na passagem. E ele vai dizer no versículo 28, porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, bom, isso aí eu já li, versículo 29, perdão, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Isso aqui, galera, tem muita gente que busca um simbolismo para explicar isso daqui, só que isso aqui é literal, galera. Quando Jesus fala que o sol vai escurecer, que a lua não vai dar sua luz, que as estrelas vão cair do céu, isso aqui é literal, isso aqui vai acontecer de verdade, não é uma figura de linguagem. Isso vai acontecer na tribulação e isso vai anteceder a volta de Jesus. E aqui no versículo 30 vai dizer que vai aparecer um sinal no céu, que é o sinal do Filho do Homem. A gente não sabe exatamente qual que é esse sinal, mas ele aparece também no livro de Apocalipse, antes do capítulo 19, que é quando Jesus ele volta. Então esse sinal no céu, ele antecede a volta de Jesus. E aí, cara, é coisa da minha cabeça, tá? Mas eu fico imaginando a galera que fica aqui na terra, a galera que vai ficar aqui na terra, que eles não creram em Jesus, que não se arrependeram. E aí eles vão ver esse sinal do homem no Filho do Céu, talvez eles entendam
que isso significa que Jesus ele vai vir já? E daí eles pensem, putz, agora estamos lascados. Aí o versículo 31 vai dizer assim: e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Isso também é literal. Então, o que vai acontecer? Jesus ele vai voltar e ele vai reunir toda a Israel. E literalmente vai acontecer isso. Anjos visíveis, eles vão pegar o cara pelo cabelo, pelo ombrinho, e vão levar até onde Jesus estiver. Que, se eu não me engano, será no Monte das Oliveiras. Acho que tem outra passagem de Apocalipse que descreve que vai ser no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque as tribos que a gente tem agora, né, remanescentes, o que a gente vê de judeus, eles são a tribo de Judá e a de Benjamim. As outras 10 tribos, elas foram, como a gente pode dizer, espalhadas. Então Jesus, ele vai pegar o remanescente de cada uma dessas tribos e ele vai reunir todo mundo no mesmo lugar. Isso vai acontecer literalmente. E aí o versículo 32 vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem ainda os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então Jesus ele está falando todos esses sinais, né, que vão acontecer, alertando as pessoas que ficarem na tribulação que vai ser assim. E aí Jesus ele está falando, ó, quando isso acontecer, vocês sabem que o tempo está próximo, mas vocês não sabem o dia nem a hora, mas vocês saberão que está próximo. E aí o versículo 37 vai dizer assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é muito mal interpretado também, mas eu vou explicar já já. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou a todos, prestem atenção. Então, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo num moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, muitas pessoas, elas entendem esse texto erroneamente por não perceberem um detalhe muito importante no texto. Porque as pessoas, elas acham que os versículos 40 e 41, um será deixado e o outro será levado, está falando do arrebatamento, mas não está. Porque Jesus aqui nos versículos 37, ele vai dizer que será como nos dias de Noé. E no 39, ele vai dizer que será nos dias de Noé que eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou para onde? Para a morte. A gente viu o que aconteceu, é só ler o livro de Gênesis. E aí, no versículo seguinte, Jesus ele diz que um será tomado e o outro será deixado. Então, o que for levado será como na época de Noé, será levado para a morte. Enquanto o que for deixado, ele vai ficar no milênio. Ele vai entrar no milênio, que será o governo de Cristo de 1000 anos sobre a terra. Então, pense assim, o cara que for levado, isso vai ser ruim. O cara vai morrer e depois ele vai ressuscitar para o juízo do trono branco, ao qual ele será condenado. Mas o cara que for deixado, isso vai ser bom, porque o cara vai entrar no milênio. Ele não fala sobre arrebatamento. Então no versículo 43 vai dizer assim:
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, estai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa, para que lhes dê alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando seu Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá como governador sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia que não espera e a hora em que ele não sabe, e separará-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parte aqui final de Mateus 24, ela é muito importante, porque aí Jesus, ele está se referindo sim à igreja, porque ele fala de um servo fiel e prudente que se manteve vigilante, se manteve fiel à palavra de Deus, e ele foi levado. E daí a gente lembra de Apocalipse 3:10, que vai dizer: como guardastes a minha palavra, te guardarei da hora da tribulação. Enquanto o outro, que representa a cristandade, e não aqueles que são cristãos de fato, a cristandade são os que vivem, mas não esperando uma volta de Jesus. Eles até dizem que creem em Jesus, se passam por cristãos, mas eles não são. Então esse não vai ser arrebatado junto com a igreja. Esse aí vai ficar. E não é o remanescente judeu, porque ele será separado daqueles que de fato são cristãos e que vão ser arrebatados, estarão lá no céu, e eles terão o seu fim junto com os hipócritas, ou seja, vão para o inferno. E aí a gente precisa entender uma coisa muito importante. A Bíblia, originalmente, ela não era dividida por capítulos e versículos como a gente conhece hoje. Então aqui Jesus ele está ensinando um novo ensino, porque ele vai dizer sobre o servo fiel, o servo infiel. Um esteve vigilante, atento, foi levado no arrebatamento. O outro foi infiel, não vigilou, não guardou a palavra. Então ele ficou aqui na tribulação. E em seguida Jesus ele vai falar a parábola das 10 virgens no capítulo 25, que segue a mesma primícia da parábola do servo fiel e do servo infiel do fim de Mateus capítulo 24. Bom, como vocês podem ver, tem partes da Bíblia que elas são complicadas mesmo de se entender. Mas a gente viu aqui que, destrinchando versículo por versículo, analisando o contexto, analisando palavra por palavra, a gente conseguiu destrinchar o que o capítulo diz. Então não é um bicho de 7 cabeças. O problema é que muitas pessoas elas não separam Israel da igreja, ou têm má vontade de entender o texto, e daí fazem todo um malabarismo para interpretar textos como os de Mateus capítulo 24. Mas a instrução que Jesus deixou para nós, e eu quero deixar para você também, é que você se mantenha vigilante. E como é que a gente se mantém vigilante? Guardando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, para que, como diz a passagem do servo fiel e do servo infiel, nós não fiquemos, Jesus não venha a nós como um ladrão, e que nós não sejamos julgados e condenados como os hipócritas.